Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos falar um pouquinho sobre força elástica. O que é essa força elástica? Força, então, é quando ocorre interação entre os corpos. E força é um agente capaz de causar alteração na velocidade ou na condição de movimento ou repouso de um corpo, ou causar deformação nos corpos. Então, neste caso, nós vamos entender que a força está associada à deformação. A deformação de quem, nesse caso? Dos corpos elásticos. O que é um corpo elástico? Um corpo elástico é todo corpo, ou são corpos que sofrem deformação, que ao sofrerem uma deformação possuem a capacidade de voltar espontaneamente ao seu estado original. Então, o que a gente entende dessa forma? É que se eu pegar um corpo que é elástico, eu posso esticar ele, quando eu solto, ele volta ao ficar como ele estava. Então, se eu pegasse esse canetão, eu esticasse ele, quando eu soltasse, ele voltaria a ficar dessa forma. Isso ocorre com molas, elásticos, né? Alguns fios que a gente tem, pode ser uma mola sendo comprimida, então qualquer uma dessas situações. É qualquer corpo capaz de sofrer uma deformação e voltar ao seu estado normal. Aí nós temos algumas coisas que são interessantes. Se fala de força, nós precisamos definir módulo, direção e sentido. Então, qual que é a direção da força elástica? Então, se nós considerarmos uma mola, vamos pegar aqui o exemplo de uma mola. Nós vamos ter que a direção é igual à direção do eixo da mola. É igual ou é dada pela direção do eixo central da mola. Dada pela direção do eixo central da mola. E o sentido? Qual o sentido? Agora nós vamos entender o seguinte, ó. O sentido é sempre contrário à deformação. Contrária à deformação sofrida pela mola. Ok? Então é sempre contrário. Se você esticou a mola, a força elástica ela tem sentido de fazê-la encolher. Se você comprimiu a mola, ela tem sentido contrário à deformação sofrida. Se a deformação foi para lá, a força elástica atuou no sentido contrário. Sempre contrário. Tá, professor, e qual que é o módulo? Bom, para entendermos o módulo, eu vou apagar um pouquinho e nós vamos falar da lei de Hooke. Tá? Lei de Hooke. Ou Hooke, como queiram chamar, lei de Hooke. Ó, lei de Hooke. Ele fala o seguinte, essa lei ele determina o seguinte, que todo corpo elástico ele tem uma deformação, ele sofre uma deformação que é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. Ou a deformação sofrida pelo corpo
elástico é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. E aí nós temos o seguinte, nós sempre vamos ter uma constante. Falando que ela é proporcional, que a força elástica é diretamente proporcional à deformação, é que quanto maior a força aplicada, maior é a deformação. Essa é a relação. Quanto maior a deformação, maior a força, maior a deformação. E nós percebemos que isso determina uma constante, que é dada por uma constante K. Então, quem mede essa deformação ou a dureza dessa mola é dado por uma constante K. Então, se eu pegasse lá uma força e dividisse pela deformação que ela sofre, ó, ΔX, vai me dar um valor, força 1, ΔX1. Vai ser diretamente proporcional à força 2 e à deformação 2. E assim, sucessivamente, nós vamos encontrar sempre o mesmo valor. Então, nós vamos dizer que isso tem uma constante de proporcionalidade, porque existe uma proporção. A essa constante de proporcionalidade, nós chamamos de constante elástica. Esse teu K é chamado constante elástica da mola. E no SI é dado em Newton por metro. Newton por metro. É comum vocês encontrarem Newton por centímetro, mas no SI é Newton por metro, ok? Então, qual é a relação que nós temos da força elástica? Que essa força, ó, que a força elástica também é, se tudo isso é igual a K, é K vezes ΔX. Então, eu posso dizer que o módulo da força elástica é dado por Kx ou KΔx, que é a variação da deformação, ou Kx, como você preferir. Aqui pode ser ΔX ou X apenas, que compreende a tua deformação, ok? Então vamos agora fazer uma breve revisão, tá? Para a gente poder entender legal isso aqui. Vou apagar. E nós podemos fazer assim. O que nós precisamos compreender de força elástica? Então, que ela possui módulo, direção e sentido, e o módulo dela, o módulo da força elástica é dado por K vezes X, ou força elástica igual a K vezes ΔX. Então agora a gente pode representar uma mola ou um corpo preso a uma mola, certo? Aqui é a tua mola. Beleza? Que se você aplicar uma força para cá, ó, ela tem esse tamanho aqui. Ok? Então ela tem um X1, vamos chamar assim. Se eu aplicar uma força para cá, ó, ela tem um X1. Vou deixar assim. Aí vou representar aqui embaixo de novo, ó. Beleza? Agora ela foi solicitada ou foi aplicada sobre ela uma força F, ok? Então essa força F fez com que essa mola se deformasse e chegasse num X2, ó. Percebam, aqui X2. Se vocês perceberem, o teu X2 ele está passando aqui.
Até um pouco menos, professor. Obrigado. Então vamos apagar e vamos representar corretamente. Ó. Aqui. Então, esse aqui seria a tua distância x2. Ó. x2 e x1. Se eu pegasse onde ela passava aqui antes e depois, a essa deformação eu chamo de ΔX, que é x2 menos x1. Ó. x2 menos x1. Beleza? Por isso que eu chamo de ΔX, que é a variação, é só a deformação sofrida pela mola. Ok até aí? Então isso é muito importante, você entender que se eu tenho um corpo e eu estico essa mola, ele sofreu uma deformação. Ó. Apliquei uma força, ela distendeu. Ah, professor, se eu aplicasse uma força para cá, ela iria encolher. Então teria x1 desse tamanho, x2 aqui. Aí você pode dizer assim, não, professor, ficou negativo. Opa, negativo. O que você entende por negativo? É que houve uma compressão daí, certo? Então cuidado com o sinal. A apostila de vocês, ou a maioria dos materiais, traz sempre a força elástica como sendo menos kx. Ó. Força elástica, a maioria dos autores trazem assim, ó, menos kx. O porquê desse sinal de menos, gente? Porque ela é sempre contrária à deformação. Ó. Contrária a deformação. Então você sempre vai ter um sinal de negativo? Sim, sempre vai ter um sinal negativo. O que você entende? É que se existe uma força aplicada para lá, a tua força elástica ela tem uma orientação para cá. Ó. Força elástica, ela tem uma orientação para cá, no mesmo eixo da mola e no sentido contrário. E percebam, por isso que quando você estica, você aplica uma força maior, você estica um pouco mais, daqui a pouco você treme e não consegue mais, porque ela é uma força variável. Outra informação interessante, ó, a força elástica é uma força variável. Por que ela é variável? Pois ela depende da ação da força. Quanto maior a força aplicada, maior a deformação. Então ela vai deformar de acordo com a força aplicada. Por isso ela é uma força variável. Então ela não é uma força fixa. Ela vai depender dessa deformação. E essa deformação é variável. Certo, gente? Então cuida com isso. Por que o sinal é negativo? Porque é contrário à deformação. Se você empurrasse a mola, a força elástica seria no contrário da deformação. A deformação foi para cá, a força elástica foi para lá. A deformação foi para lá, a força elástica foi contrária. Ok, gente? Então, por isso tem esse sinal de negativo. Tranquilo? Se vocês parassem para analisar graficamente isso aqui, ó, graficamente, você teria a seguinte situação, ó. Vamos por partes. Então, se nós formos analisar graficamente, nós poderíamos ter assim, o gráfico de uma força. Aqui, força em Newton e aqui, deformação em metro, ok? Se eu pegar aqui, força em Newton, deformação em metro. Então, imagine o seguinte, se você tivesse um gráfico assim e o outro gráfico assim, na mesma escala, vamos imaginar, na mesma escala, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. A inclinação desse gráfico é dada por quem? Bom, primeiro você vai pensar o seguinte, se eu tenho uma força F1 aqui, eu tenho uma deformação 1 aqui, F1, X1. Se eu tivesse uma força F2, eu tenho uma deformação 2 aqui, F2. Nesse caso, gente, ó, nesse caso, se você tem uma F1 com a mesma intensidade, você tem uma deformação menor. Ó. Se você tivesse uma F2 com a mesma intensidade, você também teria uma deformação menor. Olha a deformação onde foi, olha a deformação onde foi. Ó. Então, o que você compreende com isso? Que a tua deformação, ela depende da força aplicada. E esse ângulo aqui é determinado pelo teu K. Então, quem vai determinar a angulação aqui dessa reta é o teu K.
Então o que você compreende? Que tangente, vamos chamar de ângulo alfa, ó, que tangente de alfa é igual a K. Essa é uma das aplicações que você tem. Tangente de alfa. Então, se eles te derem um ângulo, tangente de alfa é igual a K. Vai ser sempre uma reta, professor? Vai ser sempre uma reta, porque força elástica é igual a K vezes X. Ela é uma função do primeiro grau, faltando a constante aqui, né, o coeficiente linear, que é o B. Então, ela sempre parte do zero. Essa é a informação. Por quê? Porque se ela tiver deformação nenhuma, ela não tem força nenhuma aplicada sobre ela. Então, ela parte do zero. Certo? Agora, quem é o teu coeficiente angular? É o K, quem está multiplicando a variável independente, que é o X. Então, esse K vai determinar o ângulo da reta. Quanto mais inclinado, maior é o K. Ó. Quanto maior for a inclinação da reta, maior for a inclinação da reta, maior será o valor do K, que é a tua constante elástica. Ok, gente? Então, se você quiser analisar graficamente, a força elástica ficaria assim. Certo, gente? Então, espero ter ajudado. Fiquem bem e até a próxima.